Oi. Então, na última aula, né, a gente concluiu o Durkheim, né? A gente foi aqui, abordou a sociologia do Durkheim de uma maneira geral, né? Já coloquei a primeira avaliação do Durkheim para vocês lá na plataforma, na nossa sala virtual. Vocês têm que responder até quinta-feira a pergunta que eu fiz. Vocês colocam no entregar a resposta. Não botem comentário particular, não, porque senão não tenho como avaliar o trabalho de vocês, certo? Eu só tenho como avaliar se vocês botarem lá em entregar, ok? Então, façam isso até quinta-feira. Ainda essa semana eu vou postar a prova do Durkheim, porque como a gente hoje, na aula de hoje, vai começar a estudar o Marx, para vocês não confundirem muito os conceitos, então eu já boto a prova do Durkheim para vocês fazerem essa semana, tá? Então tá aqui basicamente os principais conceitos que vão cair na avaliação do Durkheim, né? A primeira avaliação eu já pedi sobre os fatos sociais, né, que é o principal conceito do Durkheim, mas na prova vai cair todos esses conceitos aqui que a gente vem estudando, que é coesão social, fatos sociais e as suas características, regras do método sociológico, né, a divisão do trabalho, né, a solidariedade, os tipos de solidariedade, o conceito de anomia, suicídio e os tipos de suicídio, né, que ele vai fazer aquele estudo lá que a gente também mencionei na última aula, que ele vai, nesse estudo ele vai inclusive relacionar com a questão da coesão social, né? Então, os suicídios eles estão intimamente ligados ao tipo de coesão social que tem naquela sociedade, né? Vai ter um egoísta que é mais ligado às sociedades de solidariedade orgânica, ou seja, sociedades mais complexas. Vai ter o altruísta, que geralmente é mais ligado às sociedades mais tradicionais, sociedades de solidariedade mecânica. E vai ter o anômico, que pelo próprio nome já diz, né? Ele é ligado a estados anômicos da sociedade, né? Então períodos de crise e etc. Né? Então esse conceito aí do estudo que ele faz do suicídio é que vai demonstrar, né, como que a ligação, os vínculos sociais que estão influenciam até mesmo, né, a questão do suicídio, a escolha do suicídio. E por fim a questão da moral e da educação, né, a relação entre os dois, né, para o Durkheim qual seria o papel da educação, né? Então é bem por aí o pensamento durkheimiano, né, de que a sociedade ela conduz o indivíduo e, portanto, é necessário se fortalecer as instituições que são os principais locais onde os fatos sociais vão se manifestar, onde os indivíduos eles vão estar conectados, né, onde eles vão estabelecer os vínculos sociais, onde eles vão aprender a conviver em sociedade, aprender as regras, né, de convivência. Então, para o Durkheim, as instituições são o meio pelo qual se deve investir num determinado tipo de educação que vai levar a uma harmonia melhor, né, dentro da sociedade. Inclusive, essa visão aí durkheimiana é uma visão bem forte que a gente tem da educação até hoje, né? Que tem um viés aí um pouco positivista, né, de conduzir a sociedade por um caminho. E como a gente escuta aí até hoje, né, de que a educação é o meio pelo qual é a saída, né, tudo está na educação para que a gente resolva os problemas de convivência na sociedade. Então essa é uma visão que a gente tem difundido até hoje e que foi fundamentada, né, a fundamentação, né, teórica, científica dessa concepção que a gente tem aí tão difundida, a gente tem lá no Durkheim, né, desde o século XIX. Então, só para a gente, né, contextualizar aqui que a gente concluiu os estudos sobre Durkheim. Então, basicamente, a gente deu conta de toda uma unidade, que seria equivalente a uma unidade
aqui com o Durkheim, né? Até o Durkheim a gente já viu a unidade, a gente entraria para as próximas unidades agora, que são os outros dois autores do curso, né? Então vocês ainda vão ter avaliações sobre esses dois autores, então basicamente aí vocês ainda vão ter mais ou menos 4 avaliações depois da prova do Durkheim, né? Então são 5 avaliações, vocês ainda têm até o final do curso, então são 2 avaliações por autor, né? Então é um trabalho e uma prova sobre cada autor. Então sobre o Durkheim eu já mandei o trabalho, vou postar a prova para vocês responderem, vão cair esses aí os conceitos na prova, né? As questões objetivas que vocês já fizeram naquela primeira prova, né? Dos conceitos básicos da sociologia e tal. E nessa segunda prova a gente vai estudar aí, vocês vão, na verdade, né, ser avaliados pelo que estudamos aí do Durkheim. E a gente vai ter aí o nosso próximo autor, que é o autor que a gente vai começar hoje, que é o Marx, certo? E vocês vão também fazer 2 avaliações sobre o Marx, né? Uma primeira avaliação valendo 4 e a prova com peso 6. A prova vale 10, mas ela tem peso 6, né? E a avaliação também vale 10, só que, né, tem peso 4. Então, em todas as unidades a gente está fazendo assim, né? Na primeira, equivalente à primeira unidade, vocês fizeram aquele primeiro trabalho, né? Ou foi só a prova que vocês fizeram? Foi só a prova, a primeira avaliação antes dessa de Durkheim? Vocês só fizeram a prova ou fizeram um trabalho também? Só a prova, né? Tá. Então essa primeira unidade foi só a prova, então vai ser peso 10 a prova. A segunda unidade vai ser as 2 questões de Durkheim, peso 4 e peso 6, então fechando aí 10. E a terceira vai ser o Marx, que vai ter também um trabalho, uma prova, peso 4 e peso 6. E a última unidade, o Weber, também peso 4 e peso 6. Tá? A gente vai fazer o equivalente a aquele modelo de 4 unidades nas avaliações aqui do curso. Certo? Então, vamos começar, né? O nosso próximo autor clássico aí da sociologia, né? É um autor clássico e ao mesmo tempo um autor bastante polêmico, né? Então, com certeza é o autor mais conhecido e é o autor mais polêmico que a gente tem aí como clássico da sociologia, né? Então, aquela velha história, né? Ame ou odeio, né? Mas fale dele, né? O Marx. Porque além dele ser um autor, uma referência clássica dentro da sociologia, o Marx ele também é um personagem histórico, ele é um personagem da história, né? Ele é um personagem que influenciou os rumos que politicamente o mundo tomou até hoje, né? Então várias das influências que a gente teve no século XX, né, sobre revolução e etc., né, de revoluções que aconteceram, como a Revolução Russa, né, em várias outras partes onde a gente teve regimes socialistas e, né, revoluções socialistas, a gente teve aí o papel da influência teórica do Marx, né? O próprio Marx em si ele não chegou a ser um revolucionário em si, mas ele influenciou, né, na época que ele viveu, ele participava de grupos sindicais, de trabalhadores industriais lá na Inglaterra, né, na França. Inclusive ele teve um período da vida dele que ele, né, durante esse ativismo dele, que ele teve que mudar de país em país dentro da Europa, porque ele, enfim, acabava sendo perseguido ali politicamente. Então ele é um autor que toda a sua produção teórica está vinculada a uma busca por uma transformação prática da sociedade, né? Enquanto que o Durkheim, ele de certo modo, ele assim como Kant, ele achava que a sociologia tinha um dever de conhecer cientificamente a sociedade para poder conduzir essa sociedade para uma harmonia maior, para um controle maior sobre essa sociedade, né?
o Marx ele tem uma posição mais combativa. Ele quer, através dos estudos dele, identificar o que tem de injustiça dentro da sociedade, o que há de injusto dentro dessa sociedade, e ele, diferentemente da visão do Comte ou do Durkheim, ele não quer apaziguar nem harmonizar nada, ele quer quebrar o sistema, ele quer romper o sistema de uma maneira radical, né, e substituir esse sistema por um outro sistema que ele considera mais interessante. Então, todos os estudos sobre o Marx acabam tendo esse viés de ação, né, de você entender a realidade e identificar as injustiças dentro daquela sociedade para romper com aquele sistema, para usar aquele conhecimento como uma prática de mudar, de modificar a sociedade. Certo? Até aqui tudo bem? Estão me escutando tranquilo? Pode seguir? Ok. Já ouviram falar do Marx? Creio que já. Quem já ouviu falar do Marx? Já, Suel, Henrique. Né? Marx, ele é um autor bem famoso, né? bem estudado, amado por uns e odiado por outros, né? Justamente por causa desse viés dele de revolução, de ação política, né? Então ele em si, ele não se considerava um sociólogo. Marx não se dizia um sociólogo. Ele tinha uma formação em filosofia, né, e direito. Então ele acabou que era um estudioso, digamos assim, autodidata. Então ele não teve uma formação como um estudioso da sociologia, até porque, lembrem-se, quem institui a sociologia no campo científico é o Durkheim, o autor anterior que a gente estudou. E na época que o Marx estudou, ainda não havia assim, uma sociologia consolidada. Tinha as ideias do Comte, né, de outros autores que já propunham uma ciência da sociedade e tal, né, que já faziam alguns estudos sociais, mas como uma matéria, um campo científico, um campo do saber, a sociologia só vai se fundar depois do Durkheim, né, quando o Durkheim realmente estabelece um objeto, um método, né, para a sociologia. Né. Então, o Marx, ele propriamente dito, ele não era um sociólogo, né, mas ele teve ideias muito interessantes sobre a sociedade. Apesar de não ser um sociólogo, ele tinha um pensamento que a gente pode dizer que era um pensamento sociológico, né? Um pensamento com uma lógica sociológica, com a lógica de entender a sociedade, né? Então, esse que era o principal interesse do Marx, né? Então, apesar do Marx não ter uma formação de sociólogo, né, ele influenciou não só muito a sociologia, mas influenciou também várias áreas do conhecimento, como a história, né, a economia, pedagogia, enfim, várias áreas das ciências humanas. O Marx acabou exercendo uma influência muito forte, além da própria política, né? A política na prática também foi influenciada pelo Marx, né? Então tá aí, a gente vai estudar dentro desse autor rico e desse personagem da história, que é um personagem muito, muito rico. A gente vai, em polêmico, né? A gente vai reter aqui e nos focar o que de sociológico o Marx trouxe. O Marx tem de contribuição sociológica, certo? Então, vamos lá, né? O pensamento social de Karl Marx. Embora não se intitulasse como sociólogo, né, o que eu acabei de falar, o Marx desenvolveu um pensamento social muito relevante, que teve enorme influência na sociologia em diversas áreas do conhecimento, né, como história, pedagogia, economia, entre outros, dando lugar como um clássico desta ciência.
Marx não foi apenas um acadêmico, né? Ele exerceu grande influência política. O legado do seu pensamento, né? Ou seja, o que ficou aí do seu pensamento, né? Eu caí, foi, gente? Eu caí? Mas, tá. Ixi. Mas enfim, vocês chegaram a ver esse. Vocês estão vendo o meu slide ainda, não? Não? Deixa eu botar para apresentar aqui. Vê aí se vocês estão enxergando agora, então? Estão vendo minha tela? Então eu parei aqui bem no comecinho, gente. Então é isso, né? O Marx, embora ele não se intitulasse um sociólogo, ele teve influência na sociologia e é isso que a gente vai estudar, certo? O pensamento sociológico do Marx. Então, o pensamento do Marx, ele é marcado aí pelo pensamento revolucionário, certo? Então, uma frase aqui do próprio Marx para começar, né? Os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é transformá-lo, né? Então daí a gente vê a pegada do Marx, que é uma pegada de combativa, uma pegada de ação, né? Então o pensamento do Marx, como o próprio afirma, não era apenas uma forma de compreender o mundo, mas uma arma a favor da mudança. Ele desejava contribuir com seus conhecimentos sobre a sociedade capitalista a fim de transformá-la. Então, gente, tá ok aí? Vocês estão enxergando? Eu caí, não, né? Não? Ok. Então, apesar, né, do Marx ser conhecido pela sua conexão aí com as ideias que fundamentam o socialismo, né, o Marx ele é um autor que falou muito mais de capitalismo do que de socialista, do que de socialismo, né? Então, o Marx ele falou muito mais sobre a sociedade capitalista porque ele teve que estudar a sociedade capitalista em todos os seus aspectos, né? Porque o seu intuito final era transformar essa sociedade. Então ele acabou conhecendo muito mais sobre capitalismo, né, do que sobre socialismo, que na verdade era, na época em que ele viveu, era apenas uma teoria. Ele não chegou a ver na prática uma sociedade de fato socialista, né, comunista, funcionando. Então, qual que é a base do pensamento do Marx, né? Como eu falei para vocês, o Marx ele vem do seu histórico lá da filosofia, né? E ele teve uma forte influência aí de um autor, né, chamado Hegel, né? Um outro filósofo, né? Se o professor Paulo tivesse aqui, ele ia poder falar horas e horas sobre Hegel, né? Mas, enfim, a gente pode marcar aí depois um extra para a gente fazer isso. E aí o Hegel, né? O que é que ele tinha? O Hegel ele era um filósofo em que ele estava preocupado em estudar uma filosofia da história. Tá ok? Não caiu não, né? Toda vez que eu escuto um barulho aqui, Toda vez que eu escuto um barulho aqui, eu vou olhar. Então tá, vamos em frente.
É, então, a ideia do Marx, né, voltando na verdade, ele teve uma influência do Hegel muito forte no seu pensamento. Né? O Hegel ele era, por sua vez, um filósofo, né, que tinha uma concepção filosófica da história. Ele queria entender a lógica da história. Como funciona o desenvolvimento histórico? Ele queria encontrar ali como se fosse uma lei de desenvolvimento da história, sabe? Nessa época isso aí estava muito na moda, né? Essa história de você descobrir uma lei, né? A influência da física, das leis de Newton e etc. eram muito fortes, né? Nessa época. E aí eles queriam compreender essa dinâmica de funcionamento da história. E o Hegel, ele por sua vez, ele vai querer compreender a lógica da história, e ele vai dizer que a lógica da história tem o seguinte sentido, que a história ela vai se desenvolvendo de acordo com o que avança a razão do ser humano, de acordo com o que avança o pensamento. Então ele diz, primeiro as ideias avançam, evoluem, e depois os homens, de acordo com a ampliação dessa razão que se evoluiu, né, que se desenvolveu, ele vai buscar alcançar essa razão. Neste processo em que ele busca a transformar a realidade de acordo com a nova ideia que ele teve, né, sobre o mundo, uma ideia mais esclarecida pela razão, ele vai investir em transformar esse mundo. E ao tentar transformar esse mundo, né, a gente vai ter a hipótese, que é a ideia, a antítese, que é o mundo como ele é, e aí no confronto entre um e outro a gente vai ter a síntese, que não é que vai ser o resultado do mundo, que não é nem o que o mundo deveria ser, que é a ideia, né, e nem o que o mundo de fato é, que é a antítese, né. Ele vai ser uma coisa intermediária, vai ser uma síntese. Então, por isso que a gente tem tese, antítese, síntese. A síntese é uma nova coisa que não é nenhuma coisa nem outra. E aí o Hegel vai dizer que é assim que se dá esse processo. Dessa nova síntese a gente vai ter novas ideias que vão formular uma nova hipótese, e essa nova realidade que agora era a síntese vai virar uma nova antítese, que vai se confrontar com essa nova hipótese, essa nova ideia de novo, produzindo uma nova síntese, certo? É que eu escutei barulho de novo. Vocês não caem não, né? Vocês estão falando aí entre sai, é comigo ou não? Ah, tá. Cai não, né? Vou seguir, gente. Então vamos lá. Eu estava no Hegel, né? Sim, a ideia de síntese do Hegel. Então, para o Hegel, isso é o que ele chama esse processo em que ele vai dizer da filosofia da história dele, né? Que ele vai dizer como a história se desenvolve, que é exatamente assim. A razão avança, faz uma hipótese, a realidade é a antítese, a tentativa de transformar essa realidade de acordo com a ideia vai produzir uma síntese que é uma nova realidade, que por sua vez vai produzir novas ideias e etc. Então, para o Hegel, essa seria a lei, a lógica do desenvolvimento da história, né? Ou seja, a história avança no sentido do avanço da razão. Então percebam que o Hegel ele era um iluminista, né? Quem eram os filósofos iluministas? Aqueles que acreditavam e investiam no avanço da razão, né? De que a razão ia conduzir o ser humano para um lugar melhor na história, para uma civilização melhor, né? Nessa época aí havia essa crença, estava se fortalecendo cada vez mais, né? Essa crença vai fundamentar o positivismo, vai fundamentar depois uma série de coisas, né? Uma série de ideias, né? Inclusive o evolucionismo social, que vocês vão ver no segundo ano, que é a turma do terceiro ano, né? Que está estudando o assunto do segundo ano, está vendo agora comigo.
Então, a gente vai ver que essa ideia, né, ela vai trazer toda uma lógica de que a sociedade avança de acordo com o avanço da razão, né? Ele, como filósofo iluminista, entendia que o avanço da razão no mundo iria levar o mundo a uma transformação de fato, né? A uma transformação para chegar mais perto do que seria racional, do que seria correto e assim por diante, né? E aí o Marx ele vai chamar esse processo, né, pelo qual a história se desenvolve, de um processo dialético. Ele vai chamar isso de dialética. E aí o Marx ele vai se apropriar dessa ideia. Ele vai dizer, olha, a ideia da dialética ela é interessante, né? Realmente é interessante essa ideia da síntese, né, da hipótese, da antítese, da síntese, né, na transformação da realidade. Só que o Marx ele vai dizer o seguinte: ele vai discordar do Hegel no seguinte ponto. Ele vai dizer, olha, Hegel, na verdade, os seres humanos, eles não partem do avanço da ideia para uma nova realidade. Na verdade, toda e qualquer ideia parte da realidade. Então, a gente poderia identificar o pensamento do Hegel como um pensamento idealista, ou seja, a realidade parte da ideia, né? E aí a gente tem uma série de filósofos idealistas, vai ter o Platão, né, que é um filósofo idealista que acredita no mundo das ideias, no mundo perfeito, o mundo que se desenvolve, e o mundo real, o mundo concreto, né? Para o Marx, né, o Marx ele é um materialista, né? Ele era materialista e ateu, inclusive. Então, para o Marx, só existe a matéria, né? É por isso que a concepção dele tem esse nome aqui, materialismo histórico dialético. Para Marx não existe nada mais do que a matéria, e aí ele vai dizer que as ideias que estão lá no mundo das ideias não vão transformar a matéria. Ele vai dizer que as ideias são produto da matéria. Então ele vai dizer as condições materiais de existência do mundo, ou seja, o lugar onde o homem vive, o meio que o homem vive, é quem vai possibilitar o que vai definir o que ele é capaz de pensar ou não. Ou seja, o que é que o Marx está querendo dizer com isso? Por que não existiam grandes filósofos, né? A gente não tem conhecimento, pelo menos, da existência de grandes filósofos na época pré-histórica, né? Numa época muito antiga. Por quê? Porque o homem estava muito mais preocupado com a sobrevivência. A gente estava no meio selvagem ali que precisava, toda a nossa energia e pensamento era dedicado à sobrevivência diária, a enfrentar predadores, a caçar, a conseguir recursos e assim por diante, né? Ou seja, olha lá, a nossa condição de existência definia uma limitação do que a gente poderia pensar ou não. Então Marx vai dizer, percebam que os grandes filósofos começam a surgir na Grécia quando eles não podiam, eles não precisavam, na verdade, eles não tinham a necessidade de trabalhar, né? Na mesma Grécia que surgiam, na época que surgiram os grandes filósofos gregos, foi a mesma época em que você tinha escravos de toda parte, né? De toda a parte onde você tinha os domínios das cidades e estados gregas, você tinha ali os escravos, né? Pessoas que eram escravizadas pela relação de guerra. E essa escravização, né, os escravos eles passavam a ser responsáveis pela produção e por produzir todo tipo de coisa da vida material, e o filósofo, por sua vez, por não precisar produzir nada, ele poderia se dedicar a pensar o mundo, né? Então Marx ele vai identificar essa relação, né? Então Marx vai dizer, olha, só pode existir o pensamento onde é possível se dedicar forças e energias para isso. Só é possível você ter isso se você tiver as suas condições de existência já satisfeitas, né? Então o Marx ele parte desse básico. Ele diz que o foco do estudo da sociedade deve ser exatamente a existência da sociedade, as condições materiais de existência, as condições de existência. Ele está o tempo todo preocupado com isso. Antes de ter uma ideia, a gente precisa se alimentar. Antes de mais nada, a gente precisa existir.
Para que a gente exista, a gente precisa se alimentar, a gente precisa satisfazer as nossas condições de existência. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir e etc. Então o foco para o Marx da análise da sociedade tem que ser aí, nas condições materiais de existência. O que aquela sociedade faz para satisfazer as suas condições de existência? O que aquela sociedade faz, como aquela sociedade se organiza para que ela consiga existir em primeiro lugar, né? Então ele está pegando aí, ele faz uma crítica ao Hegel de dizer, não, a sociedade não avança de acordo com a ideia é que avança de acordo com a sociedade. Quanto mais a sociedade materialmente consegue produzir conforto e condições de você conseguir ter ideias, né, significa que essa sociedade ela avança sempre de acordo com as condições materiais. É por isso que o pensamento do Marx ele vai ser focado na matéria, no material, né? E a concepção teórica dele vai ser chamada de materialismo histórico dialético. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele vai se apropriar da ideia da dialética do Hegel, né? Ele vai abolir a ideia do idealismo, né? Vai pegar só a ideia da dialética e ele vai dizer o quê? Olha, para que a gente possa produzir melhores condições de existência, a gente precisa transformar a realidade. Para que a gente transforme a realidade, a gente precisa trabalhar sobre essa realidade. Só que o que é que acontece? Qual é a maneira da gente trabalhar sobre essa realidade? Ele vai dizer, a humanidade até então só conheceu uma maneira de trabalhar a realidade para que essa realidade prospere materialmente. Qual é essa maneira? A exploração. Só existe uma maneira de eu dedicar toda a energia de outras pessoas para realizar feitos grandiosos. Exploração. Exemplos. Se não foram os ETs, né? Tem essa teoria aí. Se não foram os ETs, quem construiu as pirâmides do Egito? Escravos. Se não foram os ETs, quem foram aqui nas Américas, na América Central, que construiu os grandes zigurates, que seriam as nossas pirâmides aqui americanas, né? Entre os maias? Escravos. Era uma sociedade escravista também. Uma sociedade indígena e escravista, né? Então, em toda parte, né? A gente vai ter aqui na América, na África, lá na Europa, quem construíam as grandes construções dos impérios, grandes templos dos impérios romanos? Escravos. Então, na economia da antiguidade, era a economia escravista, né? A gente tinha, o Marx vai dizer, toda a prosperidade que veio desses locais vieram em cima da exploração de um homem sobre outro, de uns sobre outros. E aí o Marx ele vai dizer isso, para realmente a gente ter um avanço na história da humanidade, o que a gente precisa ter é o fim da exploração de um sobre o outro. Enquanto a gente não tiver isso, não importa quanto conforto material a gente tenha, enquanto isso existir, o mundo continuará sendo injusto, a exploração continuará existindo, o mundo continuará sendo injusto, logo a gente não avançou de fato como civilização. Essa é a ideia do Marx, o pressuposto da sua teoria. É isso. Certo? Então, para o Marx, o principal é a gente entender como funciona a exploração e dar um fim a ela. E para ele, a grande solução para isso é a gente chegar até o comunismo. A sociedade onde não existem classes sociais, onde um homem não precisa ser explorado pelo outro para sobreviver. Onde a gente pode, colaborativamente, com o trabalho de um e de outro, chegar a uma convivência saudável, harmônica, sem exploração entre todos. Essa é a utopia do comunismo, do socialismo, né? Então, para o Marx, é para lá que a gente tem que caminhar, né? A gente está aqui agora no capitalismo, beleza, o capitalismo é o ápice, segundo ele, do desenvolvimento das condições materiais de existência, é o ápice do desenvolvimento material do mundo, né? Mas a gente ainda não chegou no desenvolvimento civilizacional do mundo.
que é o fim da exploração do trabalho. Certo? Então, isso daí seria exatamente, Rafael, quem construiu o Brasil, né? Enfim. Então a gente só teria aqui esse é o resumo mais ou menos do pensamento do Marx. Mas aí vamos agora destrinchar, né? Ver detalhadamente. Então, o Marx estabelecia como pressuposto de sua análise o conceito de materialismo, ou seja, pressupõe que a sociedade é produto das condições de existência do ser humano, né? Ou seja, para ele a sociedade, a forma que a sociedade vai ter, o resultado que vai ser essa sociedade vai ser o que os homens fazem para poder existir, para poder sobreviver. Certo? Ou seja, para que os homens existam, é necessário suprir as nossas necessidades, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente precisa encher a barriga. Como que a gente faz isso? Com trabalho. E aí entra a questão do Marx. Ok, a gente faz isso com trabalho, mas como a gente faz esse trabalho? É justo a distribuição que a gente faz de quem trabalha e do produto do trabalho? Será que é justa essa distribuição? Essa é a questão dele. Em suma, para que uma sociedade exista, antes de mais nada, os homens precisam sobreviver. E para isso eles precisam de meios de sobrevivência, da satisfação de suas necessidades básicas. Para isso o homem deve trabalhar, né? E seu trabalho, a forma como sobrevive e subsiste, determina a consciência que a sociedade tem, né? Ou seja, ele vai inverter o idealismo do Hegel, enquanto que o Hegel vai dizer que o homem primeiro tem a ideia e depois transforma o mundo para poder se aproximar dessa ideia. O Marx vai dizer, não, o homem constrói o mundo e desse mundo que ele construiu ele vai ser capaz de pensar determinadas coisas, né? Tudo está na matéria para o Marx, né? O pensamento inclusive está na matéria, vem da matéria. Então não existe razão se não tiver bucho cheio, né? Então o materialismo do Marx, a sua teoria, né, conhecida como materialismo histórico dialético, porque para ele, portanto, a dialética, que é esse processo de transformação da história, né, vem das contradições da transformação material do mundo. Os homens precisam transformar o mundo para produzir as coisas, né, as suas condições de existência, e ao fazerem isso, eles fazem isso de uma determinada forma. Essa forma que eles fazem essa produção material do mundo vai suscitar contradições. E essas contradições, por sua vez, né, vão suscitar conflitos, né? Para transformar o mundo, provavelmente um grupo de homens vai explorar outro. Isso vai gerar uma contradição. Essa contradição vai gerar um conflito, porque aqueles que foram explorados não vão querer ficar nessa condição, né? E isso vai produzir um conflito. E o produto desses conflitos entre os exploradores e os explorados vai determinar as transformações históricas, né? Vamos lá. Então, destrinchando aqui, as condições materiais de existência, né? O foco da análise do pensamento sociológico de Marx são as condições materiais de existência. Para ele, o que o homem faz para sobreviver ocupa a maior parte do seu tempo e energia. E as relações sociais mais determinantes são as relações de trabalho, né? Olha aí, em destaque isso daí, o conceito de trabalho para ele, tá? Justamente por causa disso, né? Pois, através do trabalho coletivo, que a sociedade se mantém em funcionamento. E através do modo de produção ela vai ser definida. Ou seja, como aquela sociedade vai produzir, né, vai determinar como aquela sociedade vai ser. Certo? Até então, estão acompanhando aí? Como é que tá para vocês? A minha voz está ok, a imagem está ok.
Opa, certo. Bem na hora que eu perguntei se estava ok, caiu, não foi? Foi assim? Foi? Ótimo, ainda bem, né? Ainda bem que eu dei essa parada pra continuar. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, gente, entenderam? As condições materiais de existência para o Marx é o principal, é o que vai determinar a existência de uma sociedade. Né? Como é que diz o meme lá? Errado não está, né? Então vamos lá. Então a gente tem o conceito de trabalho. Né? O Marx, né? ele vai entender, portanto, que, ok, se a gente precisa, em primeiro lugar, para existir, ter condições materiais de existência, o que é que vai fazer essas condições materiais de existência acontecerem? O trabalho. Né? Que para o Marx, inclusive, o trabalho é o principal conceito dele, porque é o que vai diferenciar, para o Marx, na concepção dele, vai diferenciar o ser humano das outras espécies. Né? Diferente das outras espécies, o ser humano ele é o único que constrói o seu próprio habitat, ele é quem faz, ao invés de se adaptar à natureza, ele adapta a natureza à sua necessidade. Ao invés de adaptar a sua necessidade à natureza, ele adapta a natureza à sua necessidade. Né? Então a gente trabalha, constrói casas, constrói, faz vestimentas, faz ferramentas e etc, etc. Né? Para satisfazer a nossa existência, a gente adapta o meio a nós. É o único bicho que faz isso. Né? Então, para o Marx, o trabalho é o conceito mais relevante para se analisar na sociedade, uma vez que é uma característica fundamentalmente humana. Marx identifica que o trabalho consciente, olha lá, consciente, hein, diferencia o homem dos demais animais, uma vez que o humano faz do seu trabalho o seu meio de subsistir. Certo? Então o ser humano ele planta para se alimentar, né? Ele cria outros animais, né? Para poder se alimentar também. Então esse trabalho consciente, né? Vai fazer com que ele tenha o seu meio de subsistir. Né? Então, portanto, não há sociedade qualquer que possa viver sem trabalho. Fundamental isso. Né? Se existe sociedade, tem que ter trabalho. Porque o trabalho é o meio pelo qual o ser humano se mantém, existe, tá? Sobrevive, subsiste. Por mais que alguns não trabalhem, né, o trabalho é a base da existência humana e estabelece as relações mais fundamentais da sociedade. Okay? Então, nossas necessidades para serem supridas precisam, né, produzir coisas que a gente vai consumir. E por mais que eu não trabalhe, eu preciso consumir essas coisas que estão sendo produzidas aí. Né? E alguém precisa fazer esse trabalho. E aí a grande questão para o Marx é como esse trabalho e o resultado desse trabalho são divididos na sociedade. Tá? E aí a gente entra aqui no nosso próximo slide. A próxima questão é trabalho e injustiça. Exatamente, Alice. Certo, Suelen, já pode ir lá, tá? Já estou encerrando aqui também, viu, gente? Então vamos lá, trabalho e injustiça. Então Marx identifica, portanto, que o trabalho é a forma como o homem extrai da natureza a sua sobrevivência e que se colabora com outros para que o trabalho favoreça a existência de ambos. Certo? Então o trabalho do homem, ele trabalha e não trabalha sozinho, trabalha em comunidade, né, em conjunto. Inclusive, lembra esse lado do Durkheim, né, que o trabalho ele passa a se subdividir. Né? Quanto mais se complexifica, quanto mais cresce uma sociedade, a gente tende a subdividir e especializar cada vez mais o trabalho. Né? Então, no entanto, ele identifica que, ao longo da história, as relações de trabalho se tornaram injustas. Veja só, ele não diz que elas nasceram injustas, ele diz que elas se transformaram, se tornaram injustas. Pois sempre há uns explorando outros. Por que, gente? Por que isso é fundamental fazer essa diferenciação
ele dizer que elas se tornaram injustas e não que sempre foram injustas. Porque se ele dissesse, se ele entendesse que sempre foram injustas, ele iria entender que não tem como transformar essas relações. E o grande objetivo dele é transformar essas relações. Né? Ele vai dizer, essas relações não começaram injustas. Se a gente parar para observar, né, e aí o Marx, juntamente com outros autores que pensavam naquela época dessa forma, ele entendia que, por exemplo, as sociedades indígenas são como se fossem sociedades primordiais, aquelas sociedades que um dia os europeus também foram e que outros também foram. E se a gente parar para observar na sociedade indígena, não existem classes sociais. O trabalho que todos fazem é para todos consumirem. Né? O que todos fazem é para o benefício de todos. Então, o que ele vai dizer aí, né, ele vai ter inclusive a influência do Rousseau nessa ideia dele, é a ideia de que as sociedades elas se tornaram injustas e não nasceram injustas. Né? Então, ele vai dizer, olha, no entanto, ele identifica que ao longo da história as relações do trabalho se tornaram injustas, pois sempre há uns explorando o trabalho de outros. Pode-se identificar essas relações de exploração na história ocidental em diversos momentos. E aí ele vai identificar lá na história. Na antiguidade, senhores exploravam os trabalhos de escravos. Né? Aquela coisa lá da antiguidade que eu já mencionei aqui, o Antigo Egito, a Roma Antiga, o maior império escravista do mundo foi o Império Romano, né? E assim por diante. A gente vai ter depois a transformação dessa sociedade, né? A fragmentação política dessa sociedade, etc. E a gente vai ter o surgimento aí da Idade Média. Na Idade Média você já não tem mais uma relação baseada fortemente no escravismo, não é a base daquela sociedade, embora existisse também em alguns casos. Né? Na Idade Média, senhores feudais exploravam o trabalho dos servos. Aí a gente já tinha uma relação de propriedade de terras, né, de vínculos de lealdade, né, e assim por diante. Né? Mas eles exploravam o trabalho dos servos, dos senhores feudais. E ele vai dizer, e no capitalismo, finalmente, né, que é o período que a gente vive, né, o sistema que a gente vive econômico, burgueses exploram o trabalho dos proletários, dos trabalhadores. Né? Então observa que o Marx ele vai identificar que em algum momento da história esse trabalho começou a se transformar, essas relações começaram a se transformar, a se tornar injustas, e de lá para cá sempre foi injusto a nossa relação com o trabalho. Sempre uns explorando o trabalho de outros. Na antiguidade, senhores escravos, na Idade Média, senhores feudais e servos, no capitalismo, burgueses e proletários. Certo? Tá ok, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Chegou um ponto em que todos trabalham. Todos têm que trabalhar um pouco de uma forma justa, sim, é verdade. Isso, na Inglaterra do século XIX. Isso, na Inglaterra do século XIX é que surge esse modelo aí de sociedade capitalista, né? Da exploração dos burgueses, dos proletários. Sociedades mais antigas eram assim porque se alguém não trabalhasse teria produção suficiente, não teria produção suficiente para todos. Então, Herbert, mas existia o escravismo lá na sociedade antiga, né? Você diz você está falando aqui de sociedades da antiguidade ou sociedades antigas tipo pré-históricas você está falando? Não era algo mais idealista, escravos de guerra. Na utopia de Marx, as relações se tornaram injustas. Como a sociedade faria para evitar isso de novo? Então, João Pedro, a gente vai chegar lá. Aí seria na transformação, na luta pela transformação dessa sociedade aí. A gente vai ver isso mais à frente detalhadamente. Certo? Isso, as pré-históricas. Então, nas pré-históricas, de fato, aquelas sociedades ali você tinha menos pessoas e menos divisão do trabalho. Né? Os laços entre as pessoas eram muito diretos. Certo? Então você não tinha tanto essa disparidade entre um e outro. Né? A grande diferença é essa. Porque para o Marx, como é que o processo de formação de classes sociais ele acontece? Né? Durante o processo de divisão do trabalho. Né? À medida que a sociedade vai crescendo, né, ele vai dizer, houve a sedentarização do homem, né? A gente começou a plantar, ao invés de ser nômade, a gente começou a plantar e a criar animais,
E com isso fez com que a gente se fixasse. Essa sedentarização fez com que a população, a gente vivesse em condições confortáveis o suficientes para que a população humana crescesse bastante. Com esse crescimento, houve lá a fundação das cidades, o aumento do comércio, e com esse processo a especialização do trabalho. Então você vai deixar de todos fazerem uma atividade e cada um vai se focar em fazer uma coisa específica. E aí começa a se dividir o trabalho. E aí nesse momento que a gente está dividindo o trabalho na sociedade, que o Marx vai identificar que a sociedade começa a ficar injusta. Porque uns vão ficar com uma parte do trabalho mais importante do que outros. E eles vão dizer, essa parte do trabalho é minha. Diferentemente daquela sociedade que todo mundo fazia para todos, por todos e para todos, agora aquele que é especialista em fazer só a sua coisa diz, isso aqui é meu e eu que vou fazer, não é de mais ninguém. Isso funda a propriedade privada. E aí para o Marx é a raiz de todo o problema que a gente tem até hoje. Em todas essas sociedades, né, na antiga, na Idade Média, no capitalismo, existia propriedade privada. E a relação da exploração estava exatamente aí, na questão da propriedade privada. Na Antiguidade, né, e na Idade Média, sobretudo a propriedade sobre as terras. E no capitalismo a gente vai ter, além da propriedade sobre as terras, a propriedade sobre, né, os meios de produção, né, as fábricas, as indústrias e assim por diante. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O desejo de maior convivência da sociedade é a maior exploração sobre os que menos têm. Exatamente. Os que menos têm escolha de trabalho. Você entendia alguma coisa assim. Exatamente, Alice. Acho que a exploração começou quando alguns perceberam que mesmo sem trabalhar conseguiam o que precisavam. Também. Né? E isso aí também faz parte da exploração. Mas para ele conseguir fazer isso, ele teria que ter meios, Herbert, de não precisar trabalhar. Né? E aí geralmente é o quê? A propriedade. Quem tem a propriedade da terra pode explorar quem não tem a propriedade da terra. Eu te digo assim, você pode ficar aqui na minha terra, produzir para você, porque ela é minha. Então, eu não preciso trabalhar e eu vivo do que você, que não tem a terra, que não tem a propriedade, produz para mim. Então, para ele, a raiz da desigualdade começa aí, com a existência da propriedade privada. A gente vai entrar em mais detalhes nisso mais para frente. Acho que a exploração, tá. Existe desde o colo da mãe. O resto é a base do comportamento social que nasceu, sua primeira relação social. Ok, essa interpretação aí não seria uma interpretação muito marxista não, Rafael, mas aí a gente pode dizer que faz algum sentido, né? Mas vamos lá. Vamos adiante aqui já para a gente encerrar, certo? Vamos até essa parte aqui, pronto. Para que a gente continue na próxima aula. Então, o que é que ele vai ter? O conceito de classes sociais, né? Com a divisão do trabalho, a gente vai ter aí alguns se apropriando de partes mais relevantes do que outros. Cada um passa, a sociedade vai crescendo, todos já não se conhecem mais, não tem mais aquele vínculo de uma sociedade de solidariedade mecânica, como diria o Durkheim, né? Em que todos se conhecem, que os vínculos ali são ligados de parentesco, de conhecimento direto, de relação direta. Essa sociedade vai crescendo e aí vai se dividindo o trabalho, um não conhece mais o outro e aí um não quer mais produzir para o outro, quer produzir para si mesmo, né? Ele já não produz mais tudo que ele precisa produzir para sobreviver, então ele precisa produzir, ele se especializa em uma coisa e compra todas as outras. Você começa a ter a monetarização da economia, o uso de dinheiro para facilitar as trocas, né? Então você vai começando a ter uma série de elementos aí na sociedade que vão afastando e ao mesmo tempo vão gerando essa propriedade privada que vai, por sua vez, possibilitando uns explorarem os outros, né? Então, com isso vão surgindo as sociedades de classes, né? Então, todas essas sociedades aqui, anteriores, né, ao longo da história, ele vai identificar que foram sociedades de classes. Sociedades antigas eram a sociedade de classes, entre senhores e escravos. A Idade Média, né, na Idade Média a gente tinha uma sociedade de classes entre senhores feudais e servos.
E no capitalismo a gente também tem uma sociedade de classes, que é a sociedade dos burgueses e dos proletários, né, os trabalhadores. Então ele vai dizer, olha, a exploração do trabalho de uns sobre os outros produz uma divisão da sociedade em classes sociais, né? Aqueles que detêm a propriedade e aqueles que não detêm e que vão precisar trabalhar, se virar para poder sobreviver, porque eles não têm nada, né? E vão ter que comprar, conquistar isso com o trabalho, né? Então Marx observa que as sociedades de classe se dividem em dois principais grupos, os exploradores, né? A gente poderia aí colocar também termos opressores, né? E os explorados ou oprimidos, né? Então essa que era a visão aí que Marx tinha dessa sociedade de classes, né? Os que exploravam o trabalho dos outros, os opressores, e os que eram oprimidos, que tinham seu trabalho explorado. Olha lá como que surge, portanto, para ele, o que era fundamental para existir a existência, vou até colocar aqui, a existência das classes sociais é vinculada à existência da propriedade privada. Ok? Então, para o Marx, como que surge essa propriedade privada? Aí é esse processo aqui, que eu já expliquei para vocês. Vem da divisão do trabalho. Olha lá, divisão do trabalho e propriedade privada. O autor supõe que as classes sociais se originaram no processo de divisão do trabalho. No momento em que a sociedade foi crescendo e o trabalho foi sendo dividido, alguns ficaram com o monopólio de atividades mais fundamentais que outros, o que fez com que se apropriassem privadamente do que era bem de todos e passaram a explorar os demais. A divisão do trabalho possibilitou o surgimento da propriedade privada e, com ela, a exploração do trabalho, gerando, por sua vez, as classes sociais. Certo, gente? Entenderam aí? Está claro até então aí a lógica do pensamento do Marx? Estou conseguindo traduzir Marx para vocês? Como é que está aí? Ok, ótimo. Então, essa aqui é a concepção dele, certo? Então, para ele, qual vai ser o grande motor da sociedade? Lembram lá, né, que o Hegel, o filósofo no qual ele se apoia, mas ele combate o Hegel depois, né, por causa da ideia do materialismo dele. Ele vai dizer, olha, diferentemente do Hegel, que diz que a sociedade evolui de acordo com a evolução da razão, ele vai dizer a mudança da história, né, o Hegel vai entender que a história é a transformação da sociedade a partir do desenvolvimento da razão. O Marx vai dizer, não, a história ela se desenvolve a partir da luta de classes. Por quê? Ele vai dizer, todo esse processo que aconteceu na sociedade, né, ele vai dizer que acabou acontecendo naturalmente, né, levou a um processo de luta de classes. Então, a luta de classes, um processo de luta de classes que havia entre os senhores e os escravos lá na antiguidade, gerou a sociedade feudal. A luta de classes entre senhores e servos que existia lá na sociedade medieval gerou a sociedade capitalista. Certo? A sociedade moderna. Então, o que é que ele vai dizer? Que o que de fato, o motor da história, ele vai usar essa palavra, o verdadeiro motor da história é a luta de classes, né? Ao ocorrer o processo de exploração do trabalho, que seria essa luta de classes, né? Ao ocorrer o processo de exploração do trabalho, se estabelece o conflito na sociedade, né? Ou seja, quando você tem um explorando o trabalho do outro, surge um conflito, né? Os que detêm a propriedade privada dos meios de produção, terras, ferramentas, fábricas, etc., exploram os que nada têm a não ser sua força de trabalho, né?
Então aqueles que não têm herança, que não herdaram nada, que não tem nada, nasceram lá no grande sorteio do mundo quando a gente nasce, né? Onde quando a gente nasce sem nada, o que é que nos resta? Trabalhar, né? Alguns, né, tentam outras formas que não trabalham, né? Geralmente essas pessoas não vivem muito tempo, né? Ou vivem cercadas de perigo, né? Então, o que é que acontece? A grande maioria, né, acaba que nasce e nada tem, acaba se rendendo ao trabalho, né, a ter que trabalhar, a ter que empregar a sua energia, né, para transformar algo ali na realidade que na verdade não é propriedade sua, mas de outra pessoa, né? E você vai empregar esforço na propriedade de outra pessoa e vai receber alguma benesse por isso, algum benefício por isso, certo? Então é assim que, a não ser na sociedade escravista, né, que o escravo ele é uma ferramenta de trabalho apenas e, enfim, o máximo que ele tem ali é comida e um lugar para dormir. Mas os outros eles vão ali trabalhar na propriedade alheia para conseguir ter alguma coisa, para conseguir construir a sua própria propriedade, né? É assim que aconteceu depois na Idade Média, né, com os servos, que eles produziam nas terras dos senhores para os senhores e poderiam ficar com a outra parte que eles produziam para eles mesmos, e posteriormente na sociedade capitalista, em que a gente vai ter os trabalhadores trabalhando na propriedade do dono dos meios de produção, do dono das fábricas ou das terras, enfim, para que ele possa produzir, né, conseguir dinheiro para que ele vai trocar por outras coisas, inclusive por outras propriedades agora, inclusive para propriedades dele. Que é esse o sistema que a gente tem hoje, né, capitalista. Então, por sua vez, né, esses explorados, vamos lá, os donos dos meios de produção, aqueles que têm as coisas, exploram o trabalho dos que nada têm, a não ser sua força de trabalho, né, sua energia, né, para trabalhar. E esses, por sua vez, lutam para que seu trabalho não seja mais explorado. É daí que a gente vai ter todas as relações de trabalho, é daí que a gente vai ter as greves, as associações de classes, né, aqueles que lutam para que o seu trabalho seja menos explorado, né, para que essa desigualdade, essa relação injusta que está na raiz de como essa sociedade funciona, para que ela não seja ainda mais cruel e injusta com esses que estão nessa posição. Eles vão lutar contra essa força que vai lhes oprimir, certo? Essa aula vai estar disponível sim. Ok? Então, para encerrar, gente, para Marx, esse conflito entre as classes motivou as grandes transformações históricas, né? Ou seja, as classes sociais, aí, os que têm e os que não têm, sempre estarão naturalmente em conflito, né? Aqueles que detêm vão querer explorar mais, claro, para aumentar o seu capital, a sua riqueza, e os que não têm vão lutar para que não sejam mais explorados. Então, a partir daí, a gente vai ter um conflito. E aí, para ele, esse conflito motivou as grandes transformações históricas. Esse conflito é que é o motor da história, a luta de classes. Então, portanto, toda a sociedade se baseia na luta de classes, né, numa lógica de luta de classes, para o Marx. Então, entre as classes, motivou grandes transformações históricas. O resultado do constante conflito entre as classes passava a ser um novo modelo de produção, com novas características e novos conflitos. Olha aí a síntese, né? Hipótese, síntese, né? Hipótese, antítese, síntese, né? Portanto, né? Novos meios de produção, né? Contrastavam com novos conflitos, porque eles sempre vinham acompanhados de uma nova exploração, e esses conflitos passavam a influenciar a mudança, né, da sociedade de novo, e assim por diante. Então, dessa forma, Marx entendia que nessa relação dialética, a dialética do Hegel, a luta de classes é o motor da história. Certo? Então, para o Marx, aí, detalhadamente, é isso que é o entendimento dele do materialismo histórico dialético, assim que ele funcionou na prática até então, né?
as condições materiais de existência, né, definem a existência da sociedade, e elas só se dão por meio do trabalho que vive uma lógica de exploração, né, e uma lógica que gera as classes sociais. Ok? Então a gente continua a partir daqui na nossa próxima aula. Ok? Exatamente, Alice. A ideia é essa mesma, de que é um ciclo que vai se transformando, né, com o contexto histórico, mas que sempre vai existir esse conflito. O fim desse conflito, segundo ele, só vai se dar quando acabar a sociedade de classes, quando você não tiver mais classes, né? Quando você não tiver mais um explorando o outro. Só que isso só pode acontecer quando acabar a propriedade privada. Enquanto tiver a propriedade privada, um vai explorar o outro. Enquanto um for dono da propriedade privada, o outro vai ser explorado. Então, para ele, tem que atacar o mal da raiz. Só vai mudar se acabar a propriedade privada. E quando acaba a propriedade privada, a gente tem o quê? Socialismo e comunismo, que é esse aí é o foco dele, para onde a gente teria que caminhar. Ele não viu isso acontecer na prática, mas o século XX viu isso acontecer, viu sociedades socialistas e comunistas aí, socialistas acontecendo, né, em vários lugares do mundo, né? Mas enfim, depois a gente aborda esse tópico, ok? Sempre vai haver conflito, mesmo sem classes, pois em posição de privilégio não vai querer abrir mão deles. Os que estão em posição mais baixa não aceitarão aquilo. Exatamente. Isso não é algo, isso não é privado, tem um privilégio. Sim, então, o privilégio no caso é algo, só existe para o Marx a partir do momento que você tem algo privado, exatamente, né? Aquilo que é só seu se torna um privilégio, né? Aquilo que é só seu, que é de poucos, que não é acessível a todos, se torna um privilégio, né? Então Marx ele vai entender que a sociedade ela se transforma e ela tem toda a sua dinâmica a partir disso, né? De que alguns têm o privilégio de deter algo, né, material. Lembre-se que o mais importante para o Marx são as condições de existência material, né? Então aquilo que a gente produz, que faz para poder sobreviver, para existir, né? É disso que o Marx está falando, é desse tipo de privilégio, tá? Se não tiver as classes, não tem mais privilégios, exato, né? Então ele apoia os conflitos? Eu diria que sim, ele apoia um tipo de conflito específico, que é a revolução. A revolução ele apoia, né? Então, o que seria a revolução a gente vai ver mais adiante, na próxima aula, certo? Tá ok, gente? Mais dúvidas, estou aqui, então. Estou aqui para responder se vocês tiverem mais perguntas. Mais alguma? Diga, Rafael. Pera aí, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Enquanto o Rafael vai fazendo a pergunta dele. De Alice até Ebert. Depois de Ebert e Henrique. Então de Henrique até Marina. Depois de Marina, Milene. De Milene até Vitória. Ok, tá feita a chamada, gente.
Tá. Só funcionaria se tivesse um controle de ideias para o pensamento sobre privilégio ser inexistente. Não ficou claro para mim, Rafael. Calma, Guilherme, calma. Então, a partir do momento em que a sociedade se constrói com a ajuda de todos, ter algo privado é contraditório à sua essência. Isso, é por aí o pensamento, João. Por quê? Porque todos estão vinculados. Por mais que um tenha a propriedade, ele não vai ter um enriquecimento e a valorização dessa propriedade e, portanto, um retorno dessa propriedade que ele tem, se ele não tiver trabalho empregado nessa propriedade. Ele tem duas opções: ou ele mesmo trabalha na sua propriedade, ou ele contrata outros, né, que vão trabalhar na sua propriedade. Mas, de qualquer forma, ele vai ter que, essa propriedade dele só vai ter um valor no momento em que ela se constrói com o trabalho. Portanto, o trabalho é fundamental para você ter a produção da sociedade, para você ter qualquer valor dentro da sociedade, né? Qualquer coisa que se faz, que se produz com trabalho, seja seu ou de outro. E aí o que ele vai dizer é que os que têm a propriedade vão contratar outros, só que explorando, né? Porque todos, no fim das contas, vão depender do resultado desse trabalho, tanto o dono quanto quem trabalha, né? A questão para o Marx é que essa divisão é injusta entre o que produz e o que tem, né? A grande propriedade. Só existiria o conceito de privilégio se em algum momento o privilégio for cogitado. Ah, certo. Existe o privilegiado. Só existe privilégio se existir a ideia de privilégio, a noção de privilégio. Logo, a inexistência da ideia de privilégio existir. Sim, é verdade. Só que essa ideia de privilégio ela vai existir, segundo Marx, porque a própria contradição vai estar ali existindo, né? A partir do momento que a própria realidade vai apontar, lembre-se, para o Marx, as ideias provêm da própria realidade. Então, para o Marx, a própria realidade é contraditória a partir do momento em que você tem esses modelos injustos de produção. Essa ideia vai inevitavelmente vir à cabeça dos que são explorados e, portanto, eles naturalmente vão agir contra essa exploração. Então, essa ideia de privilégio vai existir com a própria realidade material das coisas, como as coisas funcionam, vão gerar essa ideia na mente das pessoas. Tá? Mas existe a ideia do que existe também. Sim, manipulação das ideias é necessária para existir a ideia, manipulação da ideia é necessária. Ok. A gente vai ver essa questão da manipulação das ideias mais à frente, nas próximas aulas, quando a gente for falar da questão da ideologia. Aí ele se aprofunda nisso. Tá? Quando ele for falar de ideologia, ele se aprofunda nessa questão da manipulação das ideias. Então, o lucro do dono da empresa seria igual ao salário dos trabalhadores? Isso seria uma forma justa. Basicamente isso. Qual é a ideia que você tem do socialismo, por exemplo? Né? Os grandes meios... exatamente, não existiria lucro. Os grandes meios de produção são estatizados, ou seja, não existe mais um proprietário dos meios de produção. Tudo é do Estado e o que é produzido ali é distribuído para todos. É feito por todos, teoricamente, todos. Aqueles que trabalham ali representam a sociedade como um todo e o produto do trabalho deles será distribuído para a sociedade como um todo. A ideia é exatamente essa, é de que aquele trabalho ele vai ser cooperativo novamente, que não vai ter uma apropriação privada daquele trabalho. Não vai existir mais concorrência, portanto. Vai existir uma produção coletiva. Certo? Isso aí tem, depois no socialismo tentou ser colocado em prática. Enfim, há uma série de críticas a isso e etc. Mas a gente pode entrar nisso aí depois. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha, mas até... enfim, é isso que eu estou dizendo, né? Depois a gente pode entrar nesse mérito aí, tá? Por enquanto, o que importa é a gente entender como que a ideia do Marx se estrutura para fundamentar esse pensamento, né? É importante que, para que a gente possa debater qualquer ideia, que a gente compreenda ela em sua integralidade. O projeto colocar aceita o sistema porque precisa dele para viver. Exatamente, João. Já o que o trabalho dele é somente para a subsistência. Exatamente, João. É por aí.
Nós tudo na natureza, tudo dependendo do outro, mas ninguém está ganhando, nem perdendo, apenas existindo como sociedade, exatamente. A ideia é essa, a ideia é não produzir um enriquecimento particular às custas da exploração do outro. O grande problema está aí. O problema para o Marx não é um ter e o outro não ter. Não é a desigualdade. O problema para o Marx é a exploração do trabalho. Porque um vai ter mais ao outro graças à exploração do trabalho do outro. Se você enriquece fazendo você com suas próprias mãos, nada mais justo. O problema é que você enriquece explorando o outro. Esse é o problema para mim. Certo? É mais ou menos essa ideia aí do Rafael. Ok. Então, gente, é isso. Tá? Tô gostando da animação de vocês para a aula de hoje aí, né? É bem interessante. Sim, sim. Então, eu tô achando que para o Marx talvez a gente precise de umas 3 aulas para dar conta direitinho de todo o conteúdo. Tá? A gente marca uma aula extra, se precisar. Acho que a gente, eu quase certeza que vamos precisar. Tá bom? É o Capital, né? É um livro enorme, é muito grande. E é bem complexo, uma linguagem bem complexa. Né? É desse livro que você está falando ou do livro que eu mandei lá para vocês? No, na sala de vocês? Ah, o Capital. É. Pois é. Eu tive que ler na faculdade. Também não li todo, não. Li alguns trechos dele, nos capítulos na faculdade. É um livro bem maçante, mas enfim, a ideia é bem interessante mesmo. Vou mandar vou mandar a prova de Durkheim para vocês ainda essa semana, tá? Hoje ou amanhã, vou ver aqui, tá bom? Vocês respondem até o final da semana para não confundirem com os conceitos do Marx que a gente acabou de ver, tá começando a ver. Sim, a base do trabalho, exatamente. Para o Marx, o principal conceito, né, da sociologia dele, para que a gente possa entender a sociedade, é esse conceito de trabalho. Justamente por causa daquela ideia das condições materiais de existência. A sociedade só existe se satisfazer as necessidades que ela precisa para existir. E ela satisfaz isso com o trabalho. Portanto, o trabalho é o foco de toda e qualquer sociedade, que vai ser a base do funcionamento dela. Ok? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado. Próximas aulas continuem assim, participativos. A gente vai voltar a vários desses temas aí que vocês estão me perguntando. Eu estou respondendo rapidamente aqui, mas a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Ok? Então por hoje é isso. Eu vou gravar aqui, fechar aqui, encerrar a aula aqui e postar lá no canal do Professor Belo para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos e por hoje é isso. Tá? Abraço aí a todos. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado também, Rafael. Tchau, tchau.